Olá, pessoal, bom dia. Como estão aí nesta terça-feira? Hoje eu pensei em trazer para vocês aqui. Eu tava pensando, né, tava lembrando daquele filme que eu gosto muito, é um dos filmes preferidos lá de casa dos meus irmãos, né, meu e dos meus irmãos, que é o De Volta para o Futuro, né? O clássico aí. Para quem é mais novo, talvez não tenha visto ainda, porque é filme velho, mas para nós era um filme bem contemporâneo, né? E eu vou dar um tempinho para vocês, porque aí vem spoiler, tá? Então, eu vou contar até três, aí vocês desligam, se vocês não quiserem, ou vão lá ver o vídeo e voltam. Daí a gente pode conversar, tá? Ó, três, dois, um. Tô indo, é spoiler, hein? Então, lá no filme tem um momento muito importante, né? Que é quando o pai do Marty, ele enfrenta o bully, né? Ele enfrenta o cara lá que o Biff Tannen, que é o cara que implica com ele a vida inteira, né? Que incomoda ele lá na escola. E ele consegue enfrentar o Biff, ele dá um soco lá no Biff, né? E isso faz com que então a linha do tempo se modifique totalmente, né? Seria o ponto ali de até no The Flash também tem isso. Eu gosto muito desse tema aí de volta para o futuro, né? De mudança no tempo aí, de tudo mais. E o Flash também tem isso, né? Eles chamam de alguma ponto alguma coisa. Mas enfim, é aquele momento seria o ponto em que a linha do tempo muda e vai para outro lugar. E mas enfim, não quero falar sobre isso hoje, eu queria falar para vocês sobre a zona de desenvolvimento proximal, né? Porque o que acontece? Aquilo sempre ficou assim para mim, será que um momento na nossa vida consegue fazer com que a gente mude toda a trajetória? Né? Parece ser algo meio romantizado, assim, né? Só uma coisinha que tu fez, né? Eu sempre fiquei pensando, porque eu sofria muito bullying, então eu ficava pensando muito nisso, né? Se eu enfrentar aquele fulano uma vez, eu vou ter a mesma coragem para enfrentar ele de novo outras vezes? E não parece que fazia muito sentido para mim. Não sei se é porque eu nunca enfrentei ou se realmente não teria esse respaldo, né? Se a gente pensar nesse ângulo de que um ponto, né, ele era de um jeito e aquele ponto, a partir daquele ponto ele mudou totalmente da água para o vinho, talvez não faça tanto sentido, apesar que momentos traumáticos fazem a gente mudar para um lado talvez negativo, então, né, a gente poderia pensar por essa perspectiva. Mas eu também penso em por um outro ângulo e daí faria mais sentido se eles estivessem no que a gente chama de zona de desenvolvimento proximal. Vygotsky era um autor lá da psicologia educacional e ele defendia a ideia de que nós temos a zona de desenvolvimento proximal, que seria um ponto em que seria uma região hipotética, né, em que a gente está às margens de uma mudança. Então, como ele é da educação, às margens de um aprendizado, né? E a gente fica ali naquela região por um tempo, então a gente está quase aprendendo, a gente vai, né, ter algumas dificuldades ali quando a gente está tentando executar. Vamos pensar, por exemplo, agora que estão as Olimpíadas, pensar de repente numa modalidade esportiva lá, num skate ou num surf, tu está tentando fazer uma manobra e tu não está conseguindo, mas tu está quase conseguindo, então tu dá aquela caída, tu, né, pega aquela onda e cai de volta, daí tu sobe, mas tu já está quase pegando o jeito, por assim dizer. Então tu estaria nessa zona de desenvolvimento proximal. E aí, esse ponto em que tu executa a manobra, ou o ponto em que o bife dá o soco na pessoa, seria o ponto em que essa zona se consolidou e tu realmente conseguiu empreender a mudança, né? Se a gente pensar por esse ângulo, faz muito sentido o que acontece lá no filme, né? E para todos nós faria também bastante sentido, que são os momentos em que a gente vai empreender essa mudança. Então, mais ou menos isso aí, né, pessoal? De repente, nós todos aí estamos tentando fazer uma coisa nova aí e não estamos conseguindo, e estamos se batendo, e acontece muito com todos nós, né? Então, siga firme aí, diria para vocês, né? Siga firme, porque provavelmente você está na zona de desenvolvimento proximal e você vai conseguir dar esse salto em algum momento. Se, é claro, né, essa zona não significa só a gente ficar tentando, batendo na mesma tecla o tempo todo sem conseguir, porque muito provavelmente a gente está precisando de mais
elementos que nos levem, né, porque a gente é uma interação com o ambiente, que nos levem para esse ponto da mudança. Então, que nem lá no caso do bicho, né, ele de repente estava, o pai do Marty estava nesse movimento para mudar, ele via que aquilo não funcionava mais para ele, que não dava para viver a vida daquele jeito, e o que ele precisou foi um elemento externo, né, que foi então ver a namorada, né, futura namorada dele, futura esposa, estar numa situação de vulnerabilidade que precisava de ajuda, né, foi aquilo que impulsionou ele para fazer a mudança, né. Então, também buscar elementos que nos potencializem essa mudança é importante para a gente também, né. Enfim, pessoal, estou me alongando para caramba, já passou de 5 minutos, vocês já estão de saco cheio. Abração para todo mundo. Provavelmente amanhã, né, se tudo der certo, amanhã eu falo com vocês. Ainda falo daqui, mas vocês vão quando vocês me verem, eu já estou lá em Caxias, que amanhã é dia da viagem. E os próximos vídeos aí vão ser lá de Caxias, né? Uma coisa um pouco diferente aí. Abraço para todo mundo e até amanhã.